A gente vai fazer uma oficina de escrita agora. Então, se vocês entrarem e querem participar, separem um papel, uma caneta, vão para um cantinho, se possível, mais quietinho para escrever. E a gente vai começar em mais ou menos uns 2 minutos. Vamos esperar mais gente chegar. E alguém, se puder me dizer se tá dando para me ouvir, se tá tudo certo com o som, vai ajudar bastante. Diferente nessa situação, né? Eu tô acostumada a fazer as oficinas ou ao vivo, com todo mundo junto, sentindo assim, olho no olho, percebendo como é que estão as emoções e como é que estão o engajamento. Ou então em encontros online, que pelo menos eu também vejo, né? Que eu não sei nem se tá dando pra ouvir. Tá dando pra ouvir. Eba, pronto. Eba. Oi, é Larissa e Mari, né? Larissa, eu imagino, né? Olá, ponto Larissa, imagino que seja Larissa. E Mari. A gente vai começar já já. Enquanto isso eu vou contando um pouquinho dessas oficinas, de como é que elas acontecem, qual é a proposta. Já faz mais ou menos um ano e meio, que eu facilito as oficinas de escrita. Eu busquei a ajuda do Thales, que é meu mentor nessa jornada. Ele fundou há 5 anos, eu acho, o Ninho de Escritores, que é um projeto que acontece em São Paulo. Ele também faz encontros online, mas é um projeto que ele começou para ajudar a desbloquear a escrita nas pessoas, ajudar a criar esses espaços de segurança, porque uma das coisas que mais falta, né, quando a gente vai fazer uma expressão tão individual quanto a escrita, é esses espaços em que a gente se sinta seguro a compartilhar, experimentar, um espaço onde não tem certo nem errado, onde geralmente a gente é incentivado a escrever na escola, né, ou em ambientes mais formais. Tem muita gente que vem que participa de ambientes acadêmicos, assim, onde a escrita tem muito o certo e o errado, e as regras e as métricas e tudo muito certinho. E isso acaba bloqueando a gente de se expressar mais livremente, né? Até de acessar coisas, entrar em contato com as nossas emoções e de colocá-las no papel. Então o Thales criou esse projeto, né, eu não sei dizer ao certo se foram 4 ou 5 anos, acho que mais de 5 anos por aí. E daí 1 ano e meio atrás eu falei pra ele que eu queria começar esse movimento de ajudar principalmente mulheres a colocarem mais a sua voz no mundo, a formar esses grupos onde a gente se sinta segura para compartilhar a escrita. E aí ele me deu o presente, a confiança de poder facilitar os encontros seguindo a mesma metodologia do Ninho, fazendo esses ninhos, que são esses espaços seguros. Então, os combinados e a estrutura, mais ou menos, do encontro segue a mesma origem do Ninho, que é um projeto que eu admiro muito há muito tempo. Então, é uma alegria para mim dupla, né? Poder escrever mais, poder entrar em contato com a minha escrita, e tripla, na verdade, e facilitar isso para outras pessoas e poder, de alguma forma, espalhar essa ideia do Ninho de Escritores, que é um projeto que eu admiro bastante. Então, os encontros acontecem aqui em Floripa, tô falando de Floripa, não sei se todo mundo que tá vendo aí é de Floripa. Os encontros estavam acontecendo na Casa Luanda até o começo da quarentena. E aí, desde que começou a quarentena, eu comecei a fazer esses encontros online. E tá sendo super legal. Toda semana, toda segunda-feira, a gente se encontra das 6h30 às 8h30. Depois, quem quiser mais informações, é só entrar no meu perfil, é @mpeli, @mpelli, com 2 L's, que tem lá as informações da oficina de escrita. Se eu não me engano, aqui na bio da Casa Luanda também tem. Pode mandar inbox na Casa Luanda, mandar inbox lá pra mim. Porque mesmo que os encontros sigam acontecendo online e não presencialmente na Casa Luanda, 15% das inscrições seguem a sustentar esse espaço, que é fundamental aqui em Floripa, que eu quero que siga existindo. Então, as oficinas de escrita seguem acontecendo online, mas uma parte das inscrições vai para Casa Luanda. E hoje nós temos o desafio de fazer isso através de uma live. E geralmente a gente faz os exercícios e eu, né, escuto, troco, ouço. Oi, Bia! Separa um papel e uma caneta aí que a gente vai escrever agora, Bia. Então, geralmente eu faço esses encontros em salas online, né, onde a gente pode trocar impressões. Mas hoje a gente vai fazer aqui numa live, então eu conto com vocês aí comentando e me dando os retornos sobre o que vocês estão achando, ou se tem dúvidas e tal. Antes da gente começar, eu vou falar alguns dos acordos do Ninho, que são esses acordos pra gente criar esse ambiente. Caiu o fone aqui.
pra gente criar esse ambiente de segurança. Como eu tava falando, pra quem chegou agora, né, o Ninho de Escritores é um projeto que existe já há 5 anos em São Paulo, que eu facilito aqui em Floripa, e esse encontro que a gente vai fazer é baseado nessa mesma essência, nessa mesma lógica de encontro, mesmo que agora só eu esteja falando aqui, eu tô um pouco nervosa com isso, mas tá. Vou contar um pouquinho de quais são os acordos do Ninho. Quando a gente entra nesse espaço que a gente combina, que é um espaço de segurança, que a gente vai se experimentar juntos e se apoiar nessa experimentação da escrita, a gente combina que a gente vai despertar esse olhar de apreciação. Então, a gente vai olhar primeiro para o que a gente aprecia. Tanto no que a gente escreve, tanto no que as pessoas escrevem, tanto nas propostas, em tudo a gente vai buscar despertar esse olhar de apreciação. Porque é muito comum a gente já começar, quando a gente ouve uma música ou quando a gente olha a arte de outra pessoa, busca primeiro o que a gente quer criticar, primeiro o ponto fraco, primeiro a gente costuma, né, não ter esse olhar da apreciação tão despertado, principalmente porque a gente não está acostumada tanto a olhar pra gente com esse olhar de apreciação. Então aqui a gente sempre vai apreciar primeiro para melhorar depois. Não é um apreciar no sentido de se satisfazer com até onde a gente chegou. A gente sempre pode evoluir, melhorar, construir, seguir evoluindo, né? A vida é uma evolução constante. Mas é que a gente vai buscar apreciar os pequenos passos que a gente vai dando até lá. Então esse é o primeiro combinado. É lindo como é. Então não importa o que vem, não importa o tema, não importa a frase, não importa. É lindo. Porque saiu de você e é lindo, tá maravilhoso, tá no papel. E só isso já é lindo. Não importa tanto o resultado. Importa que você se dispôs a sentar e escrever. Então, o segundo combinado é esse, é lindo. A gente vai assumir aqui e vai combinar que a gente vai despertar esse olhar da beleza, enxergar a beleza no que a gente escreveu. Se permitir, então experimentar, sair um pouco do que você está acostumado, de repente, se você está acostumado a escrever mais um estilo, tentar escrever um outro, se permitir entrar nas propostas, se permitir se deixar conduzir. Agora nos encontros online, que eu abri a inscrição para quem quisesse, mas até então eu fiz o encontro só para as mulheres. E assim, a gente já chega pedindo desculpa, né? Desculpa porque eu cheguei atrasada, desculpa por isso, desculpa por aquilo. Sendo que assim, não existe culpa nisso, né? Não existe o porquê a gente carregar uma culpa que não é necessária, né? Então esse é um espaço também pra gente experimentar, se libertar de algumas culpas. Tem muita gente que quando começa a ler, e muita gente, eu tô falando eu inclusa, porque eu também, todos esses acordos super servem de lembretes pra eu levar pra vida, assim, né? Então, às vezes você começa um texto, ai, desculpa porque ele ficou muito pequeno, ou desculpa porque eu queria ter escrito mais, desculpa porque eu não precisa pedir desculpa. A gente já combinou, né? Que é lindo do jeito que é e que a gente vai apreciar primeiro e melhorar depois. Então, a gente não vai olhar pra esse lugar da culpa no que a gente escreve. E é pra ser gostoso. Então, também ninguém nos encontros do Ninho, nos encontros de escrita, é obrigado a fazer nada que se sinta extremamente desconfortável, mas ao mesmo tempo eu convido a se permitir sentir um friozinho na barriga, assim, né? Se arriscar um pouco. Eu não sei se vai ter tempo, não sei se a gente vai ter essa dinâmica, mas se der, ia ser muito legal se alguém que escreveu um texto entrar aqui pra ler depois. Então, se permitir esse friozinho na barriga que eu tô sentindo aqui agora de falar com vocês nessa live. Então é isso, esses são os combinados, né? Então isso é o que a gente toda vez no começo do encontro se lembra e a gente combina que cada um que participa vai lembrar o outro, né? Então se alguém começa a se justificar ou se culpar ou se julgar demais, a gente lembra, mas você lembra que a gente não ia fazer isso aqui, né? A gente tá aqui justamente para praticar um outro jeito de colocar a nossa expressão no mundo. Então esse é o nosso combinado inicial. Espero que vocês
estejam de acordo com o combinado. Quem quiser manda um joinha que combinou esses combinados. E aí eu vou convidar vocês pra gente começar com um exercício de alongamento da escrita. Se a gente estivesse aqui fazendo uma das aulas de dança da Sara, ou uma das aulas de instrumento que acontecem geralmente na Casa Luanda, ou qualquer outra aula, a gente começa sempre, né, alongando o corpo. E a escrita, a criatividade também tem os seus processos de alongamento, né, de abrir esse espaço, de se preparar, vamos dizer assim. E esse processo de alongamento da escrita também é um lugar onde a gente pode, tipo, abrir esse espaço de deixar fluir tudo que tá dentro da gente. É como se fosse uma faxina, sabe? Como se fosse deixar soltar tudo que tá aqui, pra daí começar a sair com clareza algumas ideias, pra daí você começar a até entender um pouco do que você tá sentindo quando você escreve. Você consegue entender muito mais, né? O que você... o que tá se passando na sua cabeça. Tem uma frase, eu vou até pegar ela aqui, da Flannery O'Connor, que ela fala: eu escrevo porque eu não sei o que eu tô pensando até eu ler o que eu disse. Então, eu escrevo porque eu não sei o que eu tô pensando até eu ler o que eu mesma disse. Então, essa escrita, esse alongamento, esse deixar fluir as ideias, ajuda a gente a perceber o que tá se passando por dentro da gente. Então, convido vocês a pegarem o papel ou o caderno e a caneta. E eu vou marcar 5 minutos para vocês deixarem fluir livremente o que passar na cabeça de vocês no papel. Então, vocês vão escrever por 5 minutos. Não tem regra, não tem tema, não tem formato, é livre. É um processo totalmente livre mesmo. O único combinado é que não vale parar de escrever. Então, ficou chato escrever, não gostei. Você vai escrever isso, ficou chato escrever, não gostei, tô sentindo dor no corpo. Quem quiser, já vai se posicionando numa posição confortável, entrando em contato com a respiração, prestando atenção no corpo, porque isso também é tema de escrita. Como é que você está se sentindo agora? Quais as sensações que você está percebendo no seu corpo? Isso também você pode colocar no papel para você se perceber. Às vezes você está com uma dor há dias no corpo e aí você não se dá conta até você parar, perceber o corpo, e o processo de escrita ajuda a registrar e a entender um pouco melhor do que está acontecendo e de repente relacionar isso com outro pensamento, né? Então, vou parar de falar agora. Vou marcar aqui 5 minutos e eu aviso vocês quando terminarem os 5 minutos. E é isso, podem começar a escrever. Peraí, na verdade eu não vou parar totalmente de falar, tá? Então quem estiver fazendo exercício, tenta só se desconectar um pouco do que eu vou estar falando, porque eu vou estar avisando as pessoas que estão entrando do que está acontecendo. Então, podem começar, já tô marcando o tempo, e aí a gente tem 5 minutos para fazer esse exercício de escrita livre. Quem tiver alguma dúvida pode colocar aqui nos comentários. Quem chegou agora e não tá entendendo nada e quiser saber, pode me perguntar aqui também que eu explico o que tá acontecendo. Mas a gente tá aqui fazendo exercício de escrita. Peguem aí um papel, uma caneta, 5 minutos para escrever livremente o que tiver passando na sua cabeça, o que vier, o que surgir durante esse período. Deixa eu ver aqui quem ainda tá online. Tá. Então deixem a escrita vir, percebam o que tá passando no corpo. Alguma coisa que acabou de acontecer, alguma coisa que vocês lembrarem na hora. Se estiverem achando chato também podem escrever. Escrevam o que vier. Quem tá chegando agora, só pegar um papel, uma caneta, sentar num cantinho e escrever. Depois desse exercício a gente vai fazer um exercício de escrita direcionada. E aí eu vou trazer uma proposta, mas a gente começa por esse alongamento, né? Escrita livre é um processo em que você
se abre o espaço dentro de você para escrever, para deixar as ideias fluírem. Tive uma ideia, vou escrever ao invés de ficar falando para não atrapalhar quem tá escrevendo. Agora quem chegar é só ver a mensagem que tá aqui, que eu acabei de deixar, para não atrapalhar quem tá escrevendo. Passamos 5 minutos. Quem estiver aí finalizando uma frase, finaliza, fica à vontade. Tem algumas pessoas, né, que no começo desse exercício, quando eu passo, já fiz em alguns workshops, e as pessoas falam, que escrevi por 5 minutos, não vou dar conta, não sei o que escrever. Aí sempre termina o tempo, sempre tem mais coisa pra escrever, né? Então, eu não sei se vocês estão no time das que escreveram, precisavam de mais tempo, ou das que 5 minutos foi tempo demais. De qualquer forma, essa é uma prática que eu recomendo muitíssimo, assim, pra incluir no dia a dia, né? Eu não sei se vocês conhecem esse livro aqui, O Caminho do Artista, da Julia Cameron, que é um livro muito maravilhoso para quem tá em busca dessa jornada de se conectar mais com a sua criatividade. E, na verdade, assim, né, quem tá em busca porque a criatividade mora dentro de todo mundo, só às vezes a gente não tem acesso a nem saber que ela tá dentro da gente, né? Mas todo mundo tem a capacidade de criar, todo mundo tem a capacidade de pensar e agir criativamente. E esse livro aqui ajuda demais a desbloquear esse caminho do artista, né? Às vezes a gente tem essa visão de que o artista é aquela pessoa que tá lá no palco, que tem um livro publicado, ou que tem uma obra de arte. Na verdade, todos nós somos criativos. A gente acorda e cria as coisas que a gente faz. A forma como a gente interage com o mundo é criativa. A gente está criando o mundo. A gente às vezes não se dá conta disso. Mas quando a gente escolhe comer X ou cozinhar, ou todas as nossas ações, a gente está criando realidades, né? Então, se a gente desbloquear e entrar em contato com esse nosso potencial criativo, a gente pode encontrar mais satisfação, encontrar verdades nossas, ser mais feliz, né, basicamente, e tá mais contribuindo para a construção de outras realidades no mundo, né?
Então, recomendo muitíssimo esse livro. É um passo a passo de 12 semanas, em que ela vai passando exercícios graduais sobre alguns temas para você desbloqueando essa criatividade. E tô falando dele porque a ferramenta básica que ela recomenda é a escrita das páginas matinais. Então, a primeira coisa que você fizer de manhã é, se possível, pegar um caderno e escrever o que vier na sua cabeça. Da mesma forma como a gente fez aqui por 5 minutos, mas ela recomenda que a gente faça isso por 3 páginas. Então, que a gente escreva 3 páginas todos os dias de manhã. Faz mais ou menos um ano que eu tô acompanhando esse processo e tô fazendo, e tô lendo esse livro, e assim, é transformador. Ela conta um monte de histórias, assim, no livro. Então, recomendo muitíssimo que, se possível, vocês incluam essa prática no dia a dia também, né? De escrever livremente. Eu tô aqui falando porque eu não sei qual foi a experiência de vocês sobre isso, se alguém quiser escrever alguma coisa aqui no chat, mas eu espero que ela tenha trazido descobertas ou sensações ou prazeres e que tenha sido boa pra vocês e que talvez vocês experimentem incluí-la no dia a dia de vocês. Agora que a gente já fez o nosso alongamento, agora eu vou trazer uma proposta de escrita mesmo, que eu vou guiar a escrita de um texto. Em geral, no Ninho, a gente dá um tema e a gente... obrigada pela indicação do livro. Eu, assim, queria distribuir esse livro em todos os lugares, assim, se eu pudesse comprar 1000 e saísse todo mundo que eu encontro no caminho. Eu acho sensacional, assim, acho que é uma habilidade da gente... que a gente precisa desbloquear, né? As criatividades que estão por aí. Em geral, nos encontros do Ninho, eu dou um tema, né? A gente se propõe um tema e a gente escreve por 15 minutos. Aqui, eu vou fazer um pouquinho diferente, porque eu vi isso na live da Rupi Kaur, que eu super recomendo vocês seguirem ela também. É aquela autora daquele... Oi, Lu! Imagina, tá na hora. Sempre, tá vendo, ó? Olha só, não falei pra vocês que as pessoas já chegam pedindo desculpa. Lu, não precisa pedir desculpa pelo atraso, você chegou na hora que tinha que chegar. Como eu ia dizer? Perdi um pouco a linha do raciocínio. Vi na Rupi Kaur, né? Ela é autora daquele livro Outro Jeito de Usar a Boca. Recomendo muitíssimo que vocês sigam ela, porque ela tá dando várias oficinas de escrita em inglês. Então eu peguei um pouquinho do que ela fez por lá, porque achei que funcionou super bem. Então, misturei um pouco com o tema que a gente fez no encontro de escrita. O primeiro que eu fiz logo que começou a quarentena. Porque uma das coisas que eu percebi, assim, é que a gente precisava de espaço pra entrar em contato com as emoções, né? Nesse momento de isolamento, de desconexão, de muita incerteza, muita incerteza. Então, como é que a gente faz pra perceber tudo o que tá acontecendo com a gente? Então, os primeiros 2 encontros da quarentena foram escrita pra lidar com as emoções. Então, eu vou trazer um exercício que a gente fez aqui. Só o nome da autora, Rupi Kaur, exatamente. Como a Lu escreveu, só tem um I depois do Rupi. Do R-U-P é Rupi Kaur. Então tá. A gente vai escrever agora um texto que é um encontro com uma emoção. Vocês vão escolher uma emoção, pode ser uma emoção que esteja presente pra vocês agora, uma emoção que vocês sentiram hoje ao longo desse dia, né, até essa hora que a gente tá aqui agora, meio-dia. Pode ser uma emoção que vocês estão com saudade de sentir, qualquer uma. Separem uns segundinhos pra escolher uma emoção. E aí a gente vai escrever sobre ela. Vai ser um texto de 5 parágrafos. E cada parágrafo vai ser a resposta ou vai ser vai ser a resposta de uma proposta que eu vou colocar aqui pra vocês. Então, já escolheram o nome da emoção? Podem colocá-la como título do texto. Então, se eu escolhi raiva, o título do texto vai ser raiva. No primeiro parágrafo, o primeiro parágrafo vai começar com a seguinte frase: então você apareceu na minha vida. E aí vocês vão, sem mencionar o nome da emoção, descrever onde você encontrou essa emoção. Como que foi esse encontro? Que situação você estava vivendo que você se encontrou com essa emoção? Como foi? Onde foi? Dá o máximo de detalhes sobre como foi esse encontro. E aí eu vou dar 3 minutos para vocês escreverem esse parágrafo. Não se preocupem, antes de começar, são algumas instruções também. Não se preocupem em formato, em escolher as palavras certas, as rimas certas. Não é uma aula de redação. É uma aula pra gente
libertar essa expressão do jeito que ela vier. Se vocês depois quiserem transformar esse texto num texto, né, para publicar e tal, daí vocês podem fazer edições depois, a gente pode trocar mensagens sobre isso, tá? Mas agora o momento é de vocês experimentarem se simplesmente escrever o que vier na cabeça sobre o encontro de vocês com essa emoção. Então, voltando, esse primeiro parágrafo começa com a frase: então você apareceu na minha vida. E aí vocês vão escrever como foi esse encontro com a emoção. E aí eu vou dar 3 minutos para isso acontecer, para vocês escreverem. Para quem tá chegando agora e quer saber o que tá rolando, eu tô escrevendo aqui as propostas dos exercícios de escrita. Estamos numa oficina de escrita para entrar em contato com as emoções. E vocês podem seguir o que eu tô escrevendo aí. Não tô falando muito para não interromper a escrita, mas eu conto o tempo aqui das propostas e todo mundo espero que esteja escrevendo aí onde estiver. Então, o segundo parágrafo vai começar com a seguinte frase: você que é tão... E aí e aí vocês vão descrever como é essa emoção. Ela tem um corpo? Ela tem um cheiro? Você pode sentir? Como é que é sentir essa emoção? Em que parte do corpo ela se manifesta? Podem usar a criatividade para descrever ela, né? A gente não precisa... Aqui a gente tá livre para se expressar, para se experimentar também. Então, experimentem descrever essa emoção com a maior riqueza de detalhes possível, que vocês conseguirem e tiverem acesso agora. Mas é isso. Então, o segundo parágrafo começa com: você que é tão... 3 pontinhos, daí vocês preenchem com como é essa emoção que vocês escolheram escrever. E aí, mais 3 minutos. E já aviso vocês, enquanto isso eu vou escrevendo aqui.
quem tá chegando agora e quer saber o que tá rolando, tô escrevendo aqui nas mensagens as instruções do texto. A gente tá fazendo uma oficina de escrita e eu tô guiando um passo a passo de... um roteiro, um passo a passo não, né? Um roteiro pra gente escrever uma história do nosso encontro com as nossas emoções. Quem tiver alguma dúvida pode colocar aqui também. O terceiro parágrafo, quem precisar de um pouco mais de tempo para escrever o segundo ou primeiro parágrafo, tá tudo bem. Eu tô escrevendo eles aqui para justamente quem precisar voltar e tal. Fiquem à vontade. O terceiro parágrafo começa assim. Eu sei que você passa, mas antes de você ir, eu gostaria de... E aí você vai conversar com a sua emoção, como se você estivesse no telefone, assim, ou olho no olho mesmo. Olha no olho dessa emoção e o que você quer dizer pra ela? O que você quer pedir? Você quer convidar ela para um café? Você quer mandar ela embora? Você tem alguma dúvida sobre ela? O que você gostaria de perguntar? O que você quer saber que ela pode te ensinar? Então, conversa com ela, né? Agora é hora da gente escrever esse diálogo olho no olho. Quais seriam as suas últimas palavras se você fosse derrubá-la? Então, independente do que você quiser fazer com essa emoção, agora é hora de você dizer. Então, a frase começa com: eu sei que você passa, mas antes de você ir, eu gostaria de... 3 pontinhos e se preenche. Mais 3 minutinhos, enquanto isso eu vou escrevendo aqui a proposta para vocês poderem voltar ou para quem tá chegando também poder acessar. Oi, Dandy! Eu não vou falar muito pra não interromper quem tá escrevendo, mas as instruções estão nos comentários, se você quiser entrar na história pra escrever também. Tá tudo aí no campo de comentários. Vício. Vício não é uma emoção, né? Então o vício é uma conexão que a gente tem com algo que a gente faz, né? Então, de repente, escolher o que você sente com relação a esse vício, quando você tá longe dele ou quando você tá perto dele, né? O que fazer isso que você se percebe viciada, o que isso te faz sentir? Então, vamos supor aqui, eu não consigo me desconectar do meu celular. Quando eu fico longe dele, eu me sinto angustiada, ou eu me sinto triste, ou eu sinto o meu corpo palpitando. O que você sente com relação a ele? Pode ser? Me sinto dependente, né? Mas o que significa se sentir dependente? Qual é a sensação no corpo, né? Eu tava estudando um pouco a diferença entre emoção e sentimento, porque o fato é que a gente não é
alfabetizado, né, em entender e descobrir as nossas emoções e os nossos sentimentos. E aí uma definição basiquinha que eu encontrei, se alguém for especialista no assunto, por favor, me avisa, eu não sou especialista nesse assunto. Mas o que eu descobri é que é como se fosse assim, a emoção é uma reação do cérebro a um acontecimento, então é algo físico e é passageiro. Então é algo que nos coloca em movimento, é algo que faz a gente agir, né? O sentimento, ele é criado a partir das emoções. Então, a partir dessa sensação física da reação do cérebro, a gente pode construir um sentimento, pode cristalizar algumas coisas, pode perceber aquilo um tempo depois, é como se fosse o nosso registro com relação àquilo. Então, é como se fosse um juízo sobre uma emoção. Desculpa esse parênteses sobre esse assunto, talvez devesse ter falado isso logo no começo, porque ajuda a dar uma clareada, assim, né? Na dúvida, sempre se conectem com o que vocês estão sentindo no corpo. Qual é a sensação no corpo? E aí, parte daí, né? Bom, já passaram nossos 3 minutos. Desculpem a falação no meio da escrita e esse assunto novo. Então, recapitulando, o título desse texto é o nome da emoção que a gente decidiu escrever a nossa história com ela. O primeiro parágrafo começa com: então você apareceu em minha vida. E aí a gente conta em que momento que ela apareceu, como é que foi esse encontro, onde foi, que situação que aconteceu. Segundo parágrafo: você que é tão... E aí a gente descreve como essa emoção. Ela tem um corpo, ela tem uma cara, a gente consegue ver, a gente consegue olhar, a gente consegue perceber ela no corpo. Como a gente enxerga, né? Como a gente percebe. O terceiro parágrafo começa com: eu sei que você tá, mas antes de você ir, eu gostaria de... E aí você vai perguntar o que você quiser para essa emoção, tirar uma dúvida, descrever, convidar ela para tomar um café, pedir para ela ir embora, pedir para ela ficar mais um pouco, pedir para ela te ensinar alguma coisa. Então, antes dessa emoção ir embora, porque ela é passageira, como a gente viu agora nessa explicaçãozinha que eu dei, o que você gostaria de perguntar ou de falar para ela? O quarto parágrafo começa com a frase: quero que você saiba que... E aí você vai dizer para ela o que você aprendeu. Você vai dizer o que você descobriu sobre ela. Agora que você olhou ela de perto, conheceu ela com mais proximidade, o que mudou na sua percepção sobre essa emoção? O que você quer dizer para ela antes dela fazer aquilo que você pediu? Então, se você pediu para a emoção ir embora, antes dela ir embora, o que você quer dizer para ela? Ou, mesmo sem ter pedido para ela te ensinar, para ela ir ou para ela ficar, enfim, o que você quer dizer para ela? Então, o quarto parágrafo começa com: quero que você saiba que... 3 pontinhos. Ai, meu Deus, eu não aguento. Ai, eu sou muito fã da Dandara e ela falando isso pra mim, estou me sentindo envergonhada. Bom, a gente precisa estudar mesmo mais pra entender. Não sei se eu posso dizer que eu tô me sentindo envergonhada, mas que a vergonha fez eu me sentir nervosa. É uma pira a gente ficar se investigando, assim, entrando em contato com o que a gente sente, né? Mas é um processo. E uma coisa importante, por mais que tenha dado essa explicaçãozinha do que é emoção, do que é sentimento e tal, a gente não precisa ficar tanto preso à cartilha, ao nome, à racionalidade da coisa. É importante a gente sentir. Isso vem primeiro, sempre. Mesmo que você não consiga dar um nome para o que você está sentindo, você tem que perceber que o seu corpo tá te tirando ar. Por que ele tá te tirando ar? Tá te paralisando. Por que ele tá te paralisando? Porque daí você consegue agir ou consegue trazer atenção pro que o contexto tá te pedindo, né? Então tá. Quarto parágrafo, então, quero que você saiba que... Aí você diz o que você quer dizer para a emoção antes dela ir embora. E aí, o quinto e último parágrafo começa com: e a partir de agora,
3 pontinhos, você vai descrever como que é a sua vida depois de você ter recebido o que você pediu dessa emoção, depois dela ter ido embora, depois dela ter ficado mais, depois, né? É um momento, assim, de celebração, E celebração eu não tô dizendo nem de festa, tá? Celebrar é a gente registrar um processo. Pode ser até um processo difícil, mas celebrar ele é dar um ritual, dar uma concretude, né? Então, como que é fazer as pazes com essa coisa que chegou pra você em uma situação X, como a gente fez lá no primeiro parágrafo, que você descreveu no segundo parágrafo, que você sabe que passa, mas que você gostaria de pedir algumas coisas pra ela, que você aprendeu algumas coisas com ela. E aí, como é que é? Depois desse processo, como é que você tá? O que que tá acontecendo? Como é que é a sua caminhada a partir de agora? E esse é o 5º e último parágrafo. E eu parei de escrever aqui, né, as instruções. Mas eu acho que agora não tá mais entrando ninguém. Se alguém que perdeu as instruções, pode me pedir que eu escreva aqui, não quero interromper. Mais um pouquinho pra gente finalizar esse último parágrafo. Essa live é mais silenciosa, né? Vários momentos de silêncio. Mas isso é bom também, precisamos de silêncio. O último parágrafo é... Opa, peraí que eu mudei aqui de página. O último parágrafo, e a partir de agora... E aí vocês vão escrever como é essa vida depois dessa emoção atender ao que você pediu, né? Ou ficar, ou ir embora, ou te contar alguma coisa sobre ela, você fazer alguma descoberta sobre ela, você aprende como é, o que acontece a partir de agora. Não se preocupem se parece a uma primeira vista um texto sem pé nem cabeça, sem rima, se vocês não se preocupem em tentar fazer ele ter um formato. Ele é lindo do jeito que ele já tá, independente das conexões e dos formatos e tudo que a gente aprende na aula de redação que tem que ter, assim, né, num texto. Esse não é o momento para isso, assim. Depois, se a gente quiser elaborar e fazer com que esse texto seja compartilhado ou contado, daí a gente pode fazer essas edições, pode fazer essas melhorias, mas o principal é ele estar no papel e a gente apreciar o que veio, seja lá o que veio, e depois a gente cuida dessas formatadas nele, né? Escrever esse ato de lapidação, assim, às vezes vem umas ideias muito confusas, uma frase que às vezes não tem sentido, e daí você vai lapidando, você vai escolhendo uma palavra ou outra cuidadosamente, sempre com a intenção de fazer com que aquilo chegue em outra pessoa, né? Então, como é que eu passo isso que eu tô querendo passar da melhor forma, ou de uma forma que facilite a compreensão? Esse é o norte, né? Não necessariamente ou acertar ou errar ou cumprir normas que sei lá quem estabeleceu. Bom, parei de falar. Espero que vocês todas... Tô vendo que estamos entre mulheres. Deixa eu ver. Todos que estão online por enquanto. Eu não sei porque fica entrando e saindo. Mas espero que todas tenham experimentado, pelo menos, escrever pelo menos uma frase de cada parágrafo. Já é bem bacana. Se alguém quiser ler o que escreveu, a gente pode abrir um espaço agora para a leitura desse texto. Se não,
a gente tem mais 3 minutinhos, eu posso passar o segundo exercício. Queria dizer que quem escolher ler, eu vou admirar muito, eu vou achar muito maravilhosa e como em qualquer momento dos encontros do ninho, é uma felicidade, assim, né? Ver, tipo, alguém passando da barreira do... E aí, enquanto a Larissa entra aqui, quando... Alô? Alô, alô? Enquanto a Larissa entra, eu vou falar quais são os nossos combinados quando alguém escolhe ler um texto. A gente, nos encontros das oficinas do Ninho, a gente sempre escuta e aí a gente anota as coisas que a gente mais aprecia. Porque lembra, lá no começo do encontro a gente combinou que a gente ia despertar nosso olhar de apreciação. Então, quando a gente escolhe, quando a gente ouve alguém, a gente desperta esse nosso olhar e a gente anota as coisas que a gente mais aprecia, para no final a gente dizer para essa pessoa as coisas que a gente mais aprecia no que a gente acabou de ler. Isso ajuda a pessoa que escreveu a saber que caminhos que ela foi que se conectaram com as pessoas, então isso ajuda a gente na hora, assim, sabe? Depois de escrever você vai editar, então se você sabe que alguém apreciou aqui essa palavra, então eu vou usar mais ela, ou vou usar menos ela, enfim, é como se fosse um termômetro, sabe? Não pra gente se balizar só pelo que os outros sentem, mas pra gente ter acesso, né? Às vezes a gente, sei lá, o Instagram, o Facebook, as redes sociais só dão pra gente um coraçãozinho. E o que quer dizer esse coraçãozinho? O que a pessoa sentiu de fato, né? Quando ela entrou em contato com alguma coisa que a gente fez. Então, acho que caiu. A Larissa não conseguiu entrar. Então, vamos para o segundo exercício, em que a gente vai escrever uma manchete. A gente vai escrever um texto noticiando como a emoção que a gente acabou de escrever um texto sobre ela, como ela resolveu a pandemia no mundo. E aí, vocês podem achar que é uma ousadia, vocês podem, né, achar que... Mas imagina, que absurdo, emoção nenhuma resolve nada. Mas aqui eu tô convidando vocês pra gente exercitar a criatividade e o sonho, né? A gente tem que desenvolver a capacidade de sonhar, de imaginar outros cenários, pra gente de fato poder construir outras realidades e outros mundos. Então, entrem na história, se permitam entrar nessa história, escrevendo esse texto. O título desse texto vai ser o espaço da emoção que vocês escolheram, né? Então, escrevam aí, se vocês escreveram raiva, raiva resolveu a pandemia no mundo. Então, esse é o título do texto de vocês. E o primeiro parágrafo, no primeiro parágrafo, vocês vão contar como essa emoção se espalhou. Então, como que ela foi transmitida? Como que uma pessoa passou ela para outra? Pode explorar, assim, elementos fantásticos. Aqui é uma história de fantasia, né? A gente está aqui experimentando a habilidade de sonhar. Então, imaginem outros mundos, imaginem coisas, seres fantásticos. Não importa, a gente está aqui exercitando essa habilidade de criar e imaginar. Então, nesse primeiro parágrafo, vocês vão contar como essa emoção se espalhou. O título do texto é Emoção X resolveu a pandemia no mundo. E como a gente está no finalzinho do tempo, são só 2 minutinhos para escrever. Pode ser uma frase ou uma primeira ideia, depois a gente pode elaborar melhor. Depois, né? Depois que terminar o encontro, cada um pode trabalhar melhor no texto. Então, o primeiro parágrafo é contando como essa emoção se espalhou pelo mundo. Como que ela foi transmitida. O segundo parágrafo começa com a frase: então, muitas pessoas começaram a...
E aí vocês vão contar o que que aconteceu quando essa emoção se espalhou, o que que mudou na atitude das pessoas, como elas passaram a se comportar, o que que elas passaram a fazer, como é que foi depois que essa emoção se espalhou, o que que aconteceu no dia a dia das pessoas, como ela transformou a- o dia a dia das pessoas que entraram em contato com ela. No primeiro parágrafo, a gente vai contar como essa emoção se espalhou. Então, o coronavírus se espalha pelo contato, pelo ar, pela saliva. Essa é a forma como ele se espalha. Então, como essa emoção que a gente vai descrever que resolveu a pandemia, como que ela se espalha, como que ela se transmite. Esse é o primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, depois que ela se espalhou, o que que as pessoas começaram a fazer? Né? O que que elas começaram, como que transformou o dia a dia delas? O coronavírus, depois que ele começou a se espalhar, fez com que a gente ficasse, né, tivesse que ficar isolado, com distanciamento social, fez com que a gente ficasse, né, com medo de sair na rua, enfim, alguns exemplos para a gente fazer esse paralelo, né? Essa emoção, quando ela se espalhou, como ela fez as pessoas agirem? O que que mudou na atitude das pessoas? No terceiro parágrafo, a gente vai escrever e vai contar o que que aconteceu quando várias pessoas começaram a mudar essa atitude. Então, no segundo parágrafo a gente contou que, né, vou fazer sempre paralelo com o coronavírus. Depois que o coronavírus começou a espalhar, as pessoas ficaram em casa, e aí o cenário começou a mudar. Quando várias pessoas começaram a fazer isso, o que que acontece? Então, o terceiro parágrafo começa com: foi assim que o cenário começou a mudar. E aí vocês escrevem como ficou esse cenário, o que que aconteceu quando várias pessoas mudaram a sua atitude, quando essa emoção se espalhou entre as pessoas, o que que isso impactou no todo, assim, que consequências que trouxe para a vizinhança, para o bairro, o que que aconteceu? E por fim, no último parágrafo, a gente vai contar como ficou a situação depois dessa transformação, né? Como que aconteceu essa resolução da pandemia através do espalhamento dessa emoção? O que que as pessoas fizeram depois que aconteceu essa transformação? Como que foi essa celebração do fim da pandemia? Como é que ficou a situação depois dessa transformação?
Vou dar um exemplo aqui, bem, não estou escrevendo, mas, né, vamos supor que a gente está falando aqui de tristeza. Tristeza curou a pandemia no mundo. Primeiro parágrafo a gente conta como que ela se espalhou. Então a tristeza se espalha, né? Um cenário fantástico, né? A tristeza se espalha através das lágrimas. Então quando uma pessoa chora em um lugar, isso desperta tristeza em outra pessoa e aí a tristeza foi se espalhando pelo mundo. Então muitas pessoas começaram assim, né? Segundo parágrafo, quando ela se espalha através da lágrima, nesse caso hipotético, e em segundo no segundo parágrafo, então muitas pessoas as pessoas começaram a se sentir tristes, elas começaram a ouvir mais músicas tristes, elas começaram a cortar mais cebola, porque já que elas estavam chorando, então podiam cortar mais cebola, porque o olho já estava lacrimejando mesmo. Eu tô, né, inventando aqui agora enquanto eu falo com vocês. E aí o cenário começou a mudar, porque com tantas pessoas se sentindo tristes e com tanta cebola cortada, é, os bairros começaram a ficar cheios com o cheiro de cebola cortada, e aí isso causou uma mudança sei lá, na composição da atmosfera. E agora, no último parágrafo, com essa nova composição da atmosfera por conta das cebolas cortadas, o vírus foi embora. Porque ele se assustou com o cheiro da cebola. Isso é só um exemplo. Eu não tinha escrito, não tinha pensado, mas assim, um exemplo desses parágrafos. A gente tem 15 segundos restantes. Queria agradecer muito pela participação de vocês. Me chamem por inbox se quiserem compartilhar texto, se quiserem tirar dúvidas, se quiserem participar dos encontros às segundas-feiras. E espero que vocês tenham escrito. Um beijo.